Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, nas nossas últimas aulas, nós conseguimos fazer o processo de recrutamento de forma prática, não é isso? Algumas equipes conseguiram apresentar de forma muito proveitosa o que significa um recrutamento, como é feito um recrutamento, e para mim foi uma experiência ímpar. Eu espero que para aquelas pessoas que se dispuseram a participar também tenha sido uma experiência gratificante. Para mim foi muito bom. Como eu sempre faço isso onde eu ministro essas aulas, e graças a Deus eu tenho tido respostas significativas em relação à participação da turma. Para aqueles que não participaram, eu não posso dizer realmente se isso vai acontecer ou não, porque nós estamos num momento de incertezas, não é verdade? Então, a gente não tem como prever isso. Estamos aqui nessa quarentena, que a gente não sabe se realmente será uma quarentena ou o que é que vai ser. Quarentena significa 40 dias. E a gente não sabe se realmente essa situação vai se resolver dentro realmente de 40 dias. No entanto, pessoal, a gente não pode parar a nossa vida, não é isso? Nós temos objetivos a alcançar, nós temos aprendizagem pela frente, nós temos um curso para adiantar e, como todo mundo, como todas as faculdades, nós estamos aí seguindo em frente. Então, é tudo que eu peço para vocês é que realmente embarquem nessa situação conosco, porque do lado de cá nós estamos realmente fazendo o que podemos fazer, o que temos nas nossas mãos. São essas ferramentas que nos foi apresentada e nós estamos tentando utilizar da melhor maneira possível para que vocês não tenham nenhum prejuízo. E eu acredito, pessoal, que vai dar certo. Eu acredito que com um pouco de esforço, alguns com algumas dificuldades, mas eu acredito que iremos sair fora dessa situação sem maiores danos, é o que nós esperamos. Então, voltando aqui à nossa aula, pessoal, depois do recrutamento se inicia o processo de seleção, certo? E o processo de seleção é uma atividade de muita responsabilidade no setor de recursos humanos. A seleção, ele é um dos subsistemas dos recursos humanos. E esse subsistema é muito importante para qualquer organização. Depois de efetuarmos o recrutamento, agora é hora de selecionar. Nós iremos selecionar o perfil que mais se aproxima do cargo que você analisou. Ou seja, nós tivemos o desenho de cargo, nós tivemos a análise de cargo, nós tivemos a análise de perfis, nós tivemos as escolhas do currículo. Agora é a hora de entendermos como selecionar esse perfil e tentarmos selecionar da melhor maneira possível, com a maior responsabilidade, para que possamos ter êxito nesse processo, que não é um processo fácil. Já falei várias vezes para vocês, por mais que a gente ache que tem facilidade no processo de recrutamento e seleção, não é. Não é porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós estaremos colocando alguém dentro de uma organização, nós estamos colocando digamos que as nossas habilidades em risco. Né? Isso, se o processo der certo, se nós conseguirmos colocar alguém capacitado dentro da organização, ótimo, maravilha. Você fez um trabalho maravilhoso. No entanto, nós sabemos que se isso for ao contrário, se aquele talento ou aquele colaborador que eu coloquei dentro da organização, por meu recrutamento e uma seleção mal feita, eu estarei colocando em risco não só a minha habilidade, mas todo o meu trabalho
todo o meu cargo e principalmente toda a minha credibilidade enquanto recrutador, certo? Então é preciso que entendamos isso e realmente levemos muito a sério isso aí. Aqui no slide ele fala dessa responsabilidade e principalmente ele afirma que é uma metodologia específica, né, que nós temos para atender às demandas da organização. A seleção, pessoal, muitas vezes alguns eles encaram a triagem como lá no recrutamento, mas o correto é que a triagem seja feita após o recrutamento, no momento da seleção. Por quê? Porque ele é o primeiro contato que o candidato estabelece com a organização. E o nosso objetivo como recrutador nessa etapa é realmente selecionar alguns perfis que vá se encaixar justamente no requisito necessário para este cargo que eu estou disponibilizando dentro da organização, certo? Então a triagem é justamente isso, é o primeiro contato do colaborador com a organização. Existem várias técnicas de seleção, pessoal. Existem várias técnicas. As técnicas que nós iremos utilizar, que nós iremos escolher, vai variar. Existem umas variáveis aí que só serão definidas de acordo com a organização que você está inserido. Ou seja, o processo de seleção, ele nem sempre é o mesmo. Ele tem essas variáveis, apesar de ter o mesmo objetivo, não significa que eu tenho que utilizar as mesmas técnicas de seleção em qualquer organização. Ou seja, ela vai variar de acordo com aquilo que a organização está me exigindo. Geralmente, pessoal, o processo de seleção, ela tem de 2 a 8 etapas. Em algumas seleções, nós somos obrigados a realizar os 8 processos, as 8 etapas, uma por uma, certo? Dependendo da exigência da organização, dependendo do meu gestor, eu sou obrigada a realizar esses 8 processos. No entanto, em algumas organizações, eu realizo apenas 2 processos, 3 processos, 4 processos ou etapas, né? Dá no mesmo processo em uma etapa. Então, isso vai depender muito do meu nível estratégico. Chiavenato, ele diz o seguinte, que a entrevista é a técnica mais amplamente utilizada nas grandes, médias e pequenas organizações. Isso é um fato. É um fato dito pelo pai da administração, não é isso? Mas ele afirma também, pessoal, que a entrevista, apesar dela ser subjetiva, ela exerce uma influência muito grande na decisão final a respeito dos candidatos. Por que isso? Porque é justamente na entrevista que eu consigo saber mais do futuro colaborador da organização. É justamente na entrevista, pessoal, que eu consigo obter algumas coisas com minha habilidade de gestor de pessoas. A depender do candidato, eu posso elaborar algumas entrevistas e já ter uma prévia de algumas habilidades daquele colaborador. Ou seja, quando eu observo algumas características que são visíveis, algumas pessoas têm a facilidade de fazer com que você observe algumas características neles. Por exemplo, a imaturidade. É comum, quando estamos selecionando pessoas, chegar pessoas totalmente imaturas, certo? E essas características são características visíveis. Não precisa você ser um expert para poder você perceber algumas características nessas pessoas, como essa que eu já falei, a imaturidade, a dificuldade de trabalhar em equipe. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em equipes.
Tem pessoas que é visível nelas que elas não conseguem se relacionar com as pessoas, não conseguem desenvolver em equipes. Então, essa também é uma das características que um bom gestor de pessoas, ele consegue observar. A facilidade de lidar com frustrações ou não, certo? Quando você começa a entrevistar alguns candidatos, eles já por si só, eles já demonstram que eles ficam confusos com aquelas frustrações, já ficam nervosos com qualquer coisa que você falar, já eles já ficam incomodados. Então, essa também é uma das características que podem, apesar de ser subjetivas, mas dá para você perceber. Você também consegue ver em alguns colaboradores a dificuldade que eles têm de se adaptar a algumas situações. Só você entrevistando, você já percebe que ele tem dificuldade de se adaptar. Muitas vezes você faz uma simples pergunta ou pergunta sobre o passado de digamos que um cargo anterior a que ele está pleiteando e ele já se incomoda com aquilo. Ou seja, ele não se adaptou à forma como você está se portando ali diante dele. Então, da mesma forma, ele fará isso com muita facilidade quando ele adentrar dentro da organização. Então, isso são características percebíveis, são características que nós, como gestores de pessoas, passando a perceber o ser como único, cada pessoa é um universo, cada pessoa é único, então a gente já começa a perceber essas características nessas pessoas, nesses pretensos candidatos ao cargo que você está oferecendo, certo? Nós temos aqui, pessoal, alguns tipos de entrevistas que são utilizadas em todo e qualquer procedimento relacionado à seleção de pessoal dentro das organizações. Nós temos aqui a entrevista totalmente padronizada, certo? Essas entrevistas, elas devem ser elaboradas antes, com muita antecedência. Toda e qualquer entrevista que nós iremos elaborar para se fazer um processo de seleção, é interessante que se faça bem antes, certo? Bem antes, para que nada ocorra de errado quando você for realizar essa entrevista com o futuro colaborador. Essa entrevista totalmente padronizada, ela pode ser estruturada, ela deve ser totalmente estruturada, ela possui uma estrutura, certo? Fechada ou direta, com roteiros pré-estabelecidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu pré-estabeleço esse roteiro, ou seja, eu faço uma prévia dessa seleção para que no final dê tudo certo, na qual o candidato é solicitado a responder questões padronizadas e previamente elaboradas. Ou seja, quando são aquelas que você sempre encontra, verdadeiro, falso, sim ou não, agrada, desagrada. São essas perguntas fechadas que ele não terá uma outra opção a não ser realmente sim ou não. Não dá uma outra opção dele escolher nada. Ele vai apenas responder aquilo que ele só tem duas opções aí: agrada ou desagrada, falso, verdadeiro, sim ou não. E ele só terá essas duas opções a responder. Essas entrevistas, elas são fáceis de ser analisadas. Até porque o candidato, ele vai no impulso do verdadeiro ou falso e na rapidez ele acaba respondendo muitas vezes aquilo que nem é verdadeiro e ele coloca como verdadeiro. Então, no final, você acaba passando uma peneira realmente aí por conta dessa facilidade que ela é fechada, é direta e nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade, por mais que isso pareça simples, mas nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de lidar com essas coisas assim, padronizadas. Nós temos uma tendência a fugir um pouco do padrão. Então, muitas vezes é verdadeiro, mas eu vou lá e coloco falso pela rapidez. É fechado, rapidamente eu estou lá e
vou já respondendo direto sim ou não, se me agrada, se desagrada, e não me preocupo muito em pensar e ler ela e entender, certo? Então, ela acaba sendo um tipo de entrevista que é meio que facilitadora para aqueles que estão selecionando, para o selecionador no caso. Já aqui, pessoal, é o segundo tipo de entrevista que nós utilizamos e que a Venato ele recomenda bastante também, são as entrevistas padronizadas apenas quanto às perguntas, ou seja, eu vou elaborar de forma padrão apenas as minhas perguntas. E as respostas eu deixo livre, certo? Eu tenho que fazer como selecionador apenas um checklist. Eu faço um checklist de assuntos e vou fazendo as perguntas que são elaboradas por mim, mas deixo que o candidato ele vá falando de forma livre. Ele vai falando o que ele entender, certo? Então, e eu vou apenas colhendo as respostas e as informações dele, mas eu deixo que ele fale. São justamente aqueles tipos de pergunta que você pode perguntar o seguinte: por que você deixou o seu último emprego, por exemplo? Então, você faz a pergunta, você está com o checklist, é o assunto que você está, e você faz essa pergunta simples: por que você deixou o seu antigo emprego? E deixa que ele responda livremente. Daí você passa a observar. E nas suas observações, você vai fazendo alguns questionamentos e, ao mesmo tempo, prestando atenção em como ele responde isso. Como é que ele lhe dá essas informações? Isso nós podemos fazer, pessoal, naquela questão, quando nós estamos numa organização que a cultura é totalmente fechada. Então, esse tipo de entrevista, ela é a mais adequada. Por quê? Digamos que eu queira saber se o futuro colaborador ele possua algum tipo de tatuagem no corpo, por exemplo. Então eu pergunto: você tem alguma marca no corpo? E ele vai respondendo livremente e eu vou incitando, certo? Eu vou incitando com questionamentos. Eu vou questionando ele. Deixo que ele fale e vou questionando. Na medida que eu vou questionando, logicamente, se eu elaborei também previamente, eu tenho que elaborar nessa vertente. Eu tenho que elaborar de forma inteligente, com perguntas inteligentes, que faça com que ele me solte alguma coisa, com que ele deixe escapar alguma coisa. Por exemplo, eu não vou perguntar se ele tem uma tatuagem. Logicamente que não, até porque isso aí pode configurar uma discriminação. E nós devemos ter muito cuidado nisso, ser muito cuidadoso nisso e muito responsáveis. Então eu posso perguntar: você tem alguma marca no corpo? Ele, com certeza, ele irá falar. Que tipo de marca? Ah, eu tenho uma tatuagem. O que ela significa para você? Você se incomoda de falar sobre isso? E deixa ele livre para responder da forma que ele bem entender. E a minha habilidade de gestor de pessoas, de recrutador e de selecionador vai fazer com que eu colha algumas respostas favoráveis ou desfavoráveis àquilo que eu realmente quero. Entendido? Nós temos aí também um tipo de entrevista chamada entrevista diretiva. Ela não especifica questões, mas sim o tipo de resposta desejada. Ela pode até parecer pretensiosa, que na realidade é pretensiosa, certo? Quando eu elaboro uma entrevista diretiva, eu tenho uma pretensão, certo? Eu pretendo conhecer o candidato. Então, eu faço uma determinada pergunta, eu não sei se ele vai me responder daquela forma, mas eu já sei exatamente o que é que eu preciso ouvir dele, o que eu quero ouvir dele, certo? Muitas pessoas dizem o seguinte: então, o que é que adivinha? Não, não é isso, é uma técnica,
É uma técnica que o gestor de pessoas, o pessoal de recursos humanos, tem por obrigação adquirir essas técnicas. Que com o tempo, depois que você acostuma a fazer recrutamento e seleção, você acaba adquirindo essas técnicas. Você acaba adquirindo a habilidade de realmente buscar e encontrar nas pessoas aquilo que você quer ouvir. Entendido? Ou seja, aqui nos slides diz o seguinte: aplicada apenas para conhecer certos conceitos espontâneos do candidato. O entrevistador precisa saber formular as questões de acordo com o andamento da entrevista para obter o tipo de resposta ou informação requerida. Eu acho que eu já deixei por demais claro esse tipo de entrevista, não é isso? Então, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que elaborar minhas questões de acordo com aquilo que eu quero ouvir do candidato. Deixo que ele flui para saber se ele realmente vai conseguir chegar onde eu desejo que ele chegue, certo? Aqui, pessoal, vou abrir um adendo aqui para a gente falar um pouco. Falamos desse tipo de entrevista, mas o que eu quero dizer para vocês também, pessoal, é o seguinte: a entrevista, ela é o momento de você colocar o currículo à prova. Então, você não pode se dar o luxo de fazer uma entrevista mal feita da forma que você acha que deve ser. Um processo de seleção, ele não pode ser visto com achismo, ele não pode ser feito com achismo. Ele é feito com técnicas, com números, com planejamento. Sem isso, pessoal, não dá certo. Não dá certo. Então, você você pegou vários currículos, é hora de você efetivar aquela minuciosa peneira. Para isso, como eu já falei antes, é preciso que eu siga alguns passos. Eu tenho a responsabilidade de seguir alguns passos. Primeiro, eu tenho que construir um roteiro de perguntas. Se eu vou entrevistar, eu tenho que saber exatamente o que é que eu quero perguntar e não chegar com qualquer pergunta. Porque se eu faço qualquer pergunta, eu terei qualquer resposta. E se eu terei qualquer resposta, eu posso selecionar qualquer colaborador. E as organizações hoje, elas não querem qualquer colaborador. Elas querem o colaborador. Elas querem o talento. E para isso é que elas optam por um RH eficiente, por um RH de responsabilidade. Nunca esqueçam disso. Então, antes de mais nada, antes de vocês partirem para entrevistas, para elaborar uma entrevista, construam um roteiro antes. Construam um roteiro de perguntas para que realmente vocês tenham condições de questionar os candidatos. Quando se vai elaborar um roteiro de entrevista, a gente tem que saber realmente o que vai questionar. A gente pode questionar o candidato sobre as metas que ele pretende, quais as metas que ele tem, qual o objetivo que ele pretende alcançar, qual foi o desempenho dele em outros cargos, quais as opiniões dele sobre aquele cargo que ele está concorrendo, certo? Qual a opinião dele sobre o cargo que ele ocupou anteriormente a esta vaga que ele está concorrendo, certo? Um outro adendo que eu gostaria de falar com vocês aqui é que no momento dessa entrevista, vocês questionem também, o gestor de pessoas, ele deve questionar também alguma coisa sobre a própria organização, ou seja, se o candidato ele tem alguma informação sobre aquela organização que ele está concorrendo a um cargo. Isso, pessoal, é crucial. Por quê? Porque a partir do momento que o colaborador ele vai participar de um processo de seleção, ele tem por obrigatoriedade conhecer um pouco daquela organização. E nós entendemos que hoje não é difícil
Hoje não é difícil você adquirir informações sobre uma determinada organização que você vai participar do processo seletivo. Nós temos umas variantes aí que nós podemos seguir. E ele também pode seguir. Então, se ele não teve o cuidado de seguir, de procurar saber sobre aquela organização, de procurar nenhuma informação sobre aquela organização, ele não sabe sequer o cargo que ele está pleiteando. Então, isso também deve ser levado em consideração na hora de você fazer a entrevista. Lembre-se que para receber o currículo, você não faz nenhuma pergunta. Todos os questionamentos, eles são deixados para seleção. É num processo de seleção que nós questionamos, que nós construímos as nossas entrevistas. É nesse momento que eu preciso saber alguma coisa do candidato. Então, quanto mais cedo eu souber daquele candidato, nas primeiras etapas da minha seleção, menos etapas eu terei a seguir. Digamos que na terceira, quarta etapa, eu já tenho um bom talento, um talento que vai atender àquele cargo que eu estou oferecendo. Então, eu já paro por ali, eu já selecionei aquele candidato. E muitas vezes eu faço uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, tudo isso em forma de entrevistas. E eu não consigo pescar aquele talento. Eu não consigo pescar aquele talento para que seja de acordo com o que o meu nível estratégico me pediu. Então, torna-se um processo oneroso. Se eu sou cuidadosa, se eu elaborei, se eu sei muito bem o que eu vou perguntar, se eu questiono o futuro colaborador e eu consigo tirar dele algumas coisas que vai me ajudar a pescá-lo, a entender que ele é o perfil que eu desejo, fica mais fácil e menos oneroso para a organização, certo? Então, é preciso ter muita responsabilidade e cuidado com isso que nós teremos que fazer num processo de seleção, certo? Nós temos outros tipos de seleção para ver, certo? No entanto, pessoal, as nossas aulas gravadas por esse Classroom não podem ser extensas demais, certo? Nós estamos com quase 30 minutos de gravação, então eu espero que vocês leiam os slides que também estarão gravados lá no Classroom. Consiga ver esse vídeo, anote algumas dúvidas que vocês tiverem para a gente tirar no aplicativo, certo? E na próxima semana nós veremos outros tipos de entrevista que nós temos, certo? Todo o material encontra-se na plataforma da faculdade, encontra-se gravado aqui nesse vídeo e outros que eu irei fazer a cada aula. Como eu já expliquei, a aula não pode ser muito extensa. 30 minutos é o tempo de vocês verem e anotarem alguma dúvida sobre as entrevistas, sobre seleção, sobre esses slides que eu estou apresentando para vocês, certo? Vamos consumir mais algum tempo no aplicativo para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, para que vocês questionem também, façam uma interação bacana, que é disso que nós estamos precisando, certo? Mais ânimo, mais interação. Então, nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na plataforma, eu aguardo vocês no aplicativo. Questionem, pessoal. Tirem suas dúvidas, opinem e vamos fazer desse momento tão difícil um momento proveitoso, certo? Vamos fazer um momento proveitoso para que seja mais fácil da gente lidar com tudo que está acontecendo, certo? Eu vou parando por aqui, deixando um abraço para todo mundo, dizendo que realmente é muito complicado para a gente que está aqui desse lado, a gente fica o tempo todo falando e imaginando cada um de vocês
na sala, cada um fazendo seus questionamentos, para a gente também não é nada fácil. Mas é o que nós temos, é o que nós precisamos e vamos seguir em frente. Eu deixo um abraço para todo mundo, que todo mundo fique bem, que todo mundo consiga passar por esse momento de forma ilesa, certo? Um abraço, pessoal, até lá e fiquem com Deus.